Existe uma promessa silenciosa que governa a vida moderna. Se você trabalhar o suficiente, se você crescer o suficiente, se você conquistar o suficiente, a vida finalmente vai fazer sentido. Agora segura isso por um segundo. E se essa promessa estiver errada desde o início? E se o problema não for só falta de esforço, mas a direção desse esforço? Hoje eu quero te mostrar por que um dos livros mais antigos da história, o Eclesiastes, consegue diagnosticar com precisão desconfortável o vazio que define a nossa geração. E mais do que isso, ele oferece uma resposta que não agrada o ego moderno, mas reorganiza completamente a forma como você enxerga a vida. Se você entender isso até o final, você não sai só com uma reflexão, você sai com um novo eixo para existir. O autor de Eclesiastes começa com uma frase que soa quase ofensiva para o nosso tempo. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Só que aqui existe um problema de tradução que muda tudo. A palavra original é evel, vapor, fumaça, aquilo que aparece por um instante e desaparece antes que você consiga segurar. Ele não está dizendo que tudo é inútil no sentido banal, ele está dizendo que tudo é instável, escorregadio, impossível de controlar completamente. E agora observa como isso entra em choque direto com a mentalidade atual. Nós vivemos na era do controle de agenda, controle de produtividade, controle de imagem, controle de narrativa. A gente mede passos, mede sono, mede desempenho, mede resultado. E ainda assim, no final do dia, tem uma sensação estranha de que algo está escapando. Não é falta de informação, não é falta de recurso, é falta de fundamento. Eclesiastes constrói essa crítica de um jeito quase experimental. O autor assume o papel de alguém que decidiu testar todas as possibilidades de sentido que o ser humano costuma buscar. Ele não fala como um teórico distante, ele fala como alguém que mergulhou até o fundo, ele buscou prazer sem restrição, ele acumulou riqueza em níveis absurdos, ele construiu projetos grandiosos, ele desenvolveu sabedoria acima da média, ele fez exatamente o que hoje é vendido como a vida ideal, e o resultado desse experimento é desconcertante. Ele chega a uma conclusão que ninguém gosta de admitir em voz alta: isso não resolve. Funciona por um tempo, distrai por um tempo, preenche por um tempo, mas não sustenta. Existe um limite estrutural nessas coisas. Quando você ultrapassa esse limite, o que sobra é uma frustração mais sofisticada, mais silenciosa, mais difícil de explicar. Aqui entra um ponto que quase ninguém quer encarar com seriedade. O problema não está na ausência dessas coisas. O problema está na expectativa colocada sobre elas. O prazer não foi feito para sustentar a alma. O trabalho não foi feito para definir o valor final da sua existência. A sabedoria não foi feita para dar controle absoluto sobre a vida. Quando você exige dessas coisas aquilo que elas não foram projetadas para entregar, você cria um ciclo inevitável. Conquista, satisfação momentânea, vazio, nova busca, nova conquista e o ciclo continua. E quanto mais alto você sobe, mais evidente esse padrão se torna. Não é à toa que pessoas que chegaram lá muitas vezes carregam um tipo de vazio que não aparece em quem ainda está na corrida. Elas já descobriram algo que a maioria está tentando negar. Eclesiastes aprofunda ainda mais quando entra na questão do tempo. Existe um momento no texto em que ele declara que há tempo para todas as coisas. Isso virou uma frase bonita, música, legenda de rede social, só que o peso real dessa afirmação é muito maior. Ele está dizendo que você não controla os ciclos da vida, você não escolhe quando plantar e quando colher no sentido mais profundo da existência, você não determina o ritmo completo das coisas, e isso desmonta uma das crenças mais fortes da nossa época, a ideia de que com planejamento suficiente e esforço suficiente, você consegue garantir resultados proporcionais. A realidade descrita em Eclesiastes é mais dura, você pode fazer tudo com excelência e ainda assim ver o resultado escapar. Você pode agir corretamente e ainda assim enfrentar a perda. Isso não é uma falha pontual do sistema, isso faz parte da própria estrutura da vida debaixo do sol. Nesse ponto, muita gente entra em crise, porque se o esforço não garante controle total, se o tempo não está nas suas mãos e se as conquistas não sustentam o sentido, então onde está a estabilidade? Eclesiastes não foge dessa tensão. Ele encara de frente um dos maiores problemas existenciais, a aparente injustiça da vida. Ele observa que o justo sofre e o ímpio prospera. Ele percebe que a realidade não segue uma lógica simples de recompensa imediata. Isso confronta diretamente uma visão de mundo muito comum, inclusive dentro de ambientes religiosos, que trata a vida como uma espécie de contrato previsível. Faça o bem, receba o bem. Faça o certo, colha o certo. O texto mostra algo mais complexo. A vida não opera dentro de um sistema automático de compensação visível. Quando essa expectativa é frustrada, surgem duas reações típicas: o
cinismo ou desespero. Só que Eclesiastes não termina em nenhuma dessas coisas. Ele faz algo muito mais interessante. Ele vai desmontando, camada por camada, todas as falsas fontes de sentido até deixar o leitor sem apoio nas estruturas erradas. E quando esse vazio fica evidente, ele apresenta um reposicionamento. Ele conduz a uma conclusão que parece simples, mas carrega um peso enorme. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso não entra como um conselho moral superficial. Isso entra como um realinhamento completo da existência. Deus não aparece como um complemento para melhorar a vida. Ele aparece como o ponto de referência que dá coerência a uma realidade que por si só é instável. Agora observa o impacto disso. A vida continua sendo vapor. As coisas continuam sendo transitórias, o tempo continua fora do seu controle total. A diferença é que agora você não está tentando extrair sentido último dessas coisas. Você passa a enxergar essas experiências como dádivas limitadas dentro de um quadro maior. O prazer pode ser desfrutado sem carregar o peso de sustentar a sua identidade. O trabalho pode ser realizado com excelência sem se tornar o fundamento do seu valor. A sabedoria pode ser buscada com humildade, reconhecendo seus limites. Existe uma liberdade real aqui que o mundo moderno tenta alcançar por outros caminhos e não consegue. Essa leitura de Eclesiastes conversa de forma direta com o cenário atual. Nós temos mais acesso, mais possibilidades, mais informação, mais ferramentas do que qualquer geração anterior. E ao mesmo tempo existe uma ansiedade generalizada, uma sensação constante de insuficiência, uma busca interminável por algo que nunca se fixa. O texto bíblico não ignora essa experiência. Ele explica essa experiência. Ele revela que o problema não é simplesmente psicológico ou social. Existe uma desordem mais profunda na forma como o ser humano tenta construir significado. Chegando nesse ponto, dá para enxergar o clímax desse argumento com mais clareza. O grande erro da nossa geração não está em desejar sentido, está em tentar construir esse sentido a partir de elementos que são, por natureza, passageiros. Eclesiastes não destrói o valor dessas coisas, ele coloca cada uma no seu devido lugar. Ele mostra que quando o fundamento está correto, a relação com o restante da vida muda completamente. O vapor continua sendo vapor, mas agora ele não precisa ser sólido para que a sua vida faça sentido. E isso reorganiza tudo. Reorganiza a forma como você encara sucesso. Reorganiza a forma como você lida com frustração. Reorganiza a forma como você interpreta o tempo, o trabalho, o prazer e até o sofrimento. Existe uma maturidade aqui que não depende de circunstância ideal. Existe uma estabilidade que não está baseada naquilo que você consegue controlar. Se você chegou até aqui, você percebeu que Eclesiastes não é um livro pessimista. Ele é um livro honesto. Ele remove as ilusões que sustentam uma esperança frágil e constroem uma base mais profunda, mais resistente, mais real. E isso é exatamente o que falta em um mundo que promete sentido rápido e entrega inquietação constante. Se esse tipo de conteúdo te confronta e te ajuda a pensar com mais profundidade, se inscreve no canal e acompanha a série, porque a gente ainda vai explorar como essas verdades se conectam com outros textos e como elas podem ser aplicadas de forma concreta na sua vida diária.